Uau, muito bem, muito bom, muito bom. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que nós tenhamos agora uns minutos preciosos na palavra do Senhor Jesus. Abra a Bíblia, abra aí a palavra do Senhor Jesus, e eu queria que você lesse comigo do versículo de número 1, do capítulo 4, eu queria ler com os irmãos alguns versículos aqui para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra de nosso Deus: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Paremos um pouco aqui no versículo 7. Pedro passa a fazer certas exortações profundas para nós. E parece que ele está exatamente nessa urgência. Olha, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Ele está exatamente pensando nisso, e ele está pensando naquilo que é importante e naquilo que não é importante. Porque nós vivemos o tempo todo correndo entre coisas urgentes e coisas importantes. E às vezes nós trocamos coisas urgentes pelas importantes, e as importantes pelas urgentes. Às vezes nós, na correria, acontece uma coisa assim que é urgente, mas não é importante, não é fundamental. E às vezes a gente vai nessa correria e perde algumas coisas no decorrer da vida. Que aí lá na frente você olha para trás e diz assim, nossa, tanta coisa eu fiz, mas tantas coisas que eu fiz não eram importantes. Às vezes a gente troca, a gente acha que coisa urgente é importante. E a gente esquece dos padrões, a gente esquece daquilo que verdadeiramente deve ser o foco da nossa existência, o foco da nossa vida. Não se esqueça que o inimigo de nossas almas está o tempo todo querendo tirar de nós o foco, querendo tirar de nós para o que é que nós somos chamados. Está o tempo todo querendo tirar de nós aquele nosso desejo de viver de modo digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo está sempre querendo nos distrair, nos tirar a atenção daquilo que verdadeiramente é importante. E aí Pedro fala isso, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Preste bem atenção. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Ele vai dizer na sua segunda carta que não deve se estranhar, não. Jesus vem logo, está vindo. E um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, mas o fim de todas as coisas está próximo. O pessoal vai fazer crítica, está demorando demais, Pedro. Você falou que está tudo próximo, mas está próximo sim. Ou a gente vai se encontrar com ele, ou ele vem se encontrar conosco. E chega uma hora que, o que é importante? O que é que vale a pena? Do que é que nós queremos ser lembrados? Qual deve ser a marca da nossa existência?
que é que nós devemos estar em sintonia? E aí, se você prestou atenção no texto que a gente leu, já que o tempo está próximo, no versículo 1 que nós lemos, diz assim, olha, Cristo sofreu na carne. Cristo sofreu. E você deve estar armado. Interessante. Arme-se do mesmo sentimento, do mesmo pensamento. Interessante essa expressão. É como se você pegue isto para você e como a armadura de Deus, coloque esta armadura, coloque esta arma. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Qual o mesmo pensamento? O mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Coloca isso na sua mente, no seu coração, aqui, ó, para que a gente possa dar razão da fé que há em nós. Armai-vos disso. Isto é, pensa lá, Cristo sofreu. Cristo sofreu por mim. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sofreu. Pedro deve ter ouvido, estar lembrando e ter ouvido Jesus falar tantas vezes, olha, se vão fazer isso com o Senhor, vocês me chamam mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou. E se fizeram isso, e se fazem isso com o Senhor, o que é que acontecerá com os servos? O que vai ser? Pensa nisso. Armai-vos disso também. O nosso Cristo sofreu. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Interessante, né? Paulo diz, nós estamos crucificados com Cristo. O que significa dizer que nós estamos crucificados com Cristo? Você precisa entender isso para que você não caia na esparrela como muitos caem por aí. Como muitos estão por dizer, não, eu creio em Jesus, eu vou para o céu, eu sou salvo, eu vou para o céu. E mesmo que essa pessoa que diga isso, viva na esmórnia, vive na prostituição, vive na corrupção, vive na mazela. Vive nas borracheiras, vive nas concupiscências, nas orgias, e está dizendo que vai para o céu. Alguém enganou essas pessoas, achando que elas podem viver na prática deliberada do pecado e mesmo assim estarem honrando a Cristo e que elas vão para o céu. Pastor, mas nós não somos salvos pela graça? Sim, somos salvos pela graça. É a graça que nos salva, isto é, nós não merecemos salvação. Nós não fazemos coisas boas, ou coisas certas, ou coisas honestas, porque queremos, ou porque assim nós seremos salvos. Não. Porque somos, porque conhecemos, porque sabemos o nojo do pecado, porque sabemos o que custou a Jesus, o meu pecado, o seu pecado, porque nós sabemos a dor que causamos no coração do Pai, do coração de Deus, Pai, ao enviar seu Filho e olhar para ele na cruz e virar as suas costas como quem o desampara. Pai, porque tu me desamparaste. E o Pai deve ter sofrido horrores, mas ao mesmo tempo a justiça do Pai, a justiça de Deus está sendo satisfeita, porque Jesus está sofrendo, assumindo o meu pecado. Aquela cruz, como disse Paulo, eu estava lá. Ou então, eu preciso, você precisa se ver na cruz. Você sabe que Jesus fisicamente ficou preso lá com cravos, mas não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, você sabe. O que prendeu Jesus na cruz foram os nossos pecados, o meu e o seu. Fomos nós. Quando eu olho para a cruz, eu preciso ver-me na cruz. Eu preciso entender que aquela cruz era minha, aquela cruz era para cada um de nós, e nós estamos lá. E o que nos levou para a cruz? O salário do pecado, isto é, o pecado nos levou para a cruz. É o pecado, é a desobediência, é a rebeldia contra o Senhor, é a presunção de saber, que nos fez afastar do Senhor. Olhamos em Eva e vimos uma fruta gostosa, bonita, boa para dar entendimento, e nós pegamos
e demos para outro. Adão comeu e o pecado alastrou. Fomos mordidos no calcanhar, o veneno foi inoculado em nós, e por causa dos nossos pecados, eita, esses pecados malditos fizeram com que o nosso Deus bendito viesse e se fez o injusto, e assumiu o erro do pecador, não dele, o do pecador. E aí eu preciso, como cristão, como quem ama Jesus, olhar para a cruz e dizer assim, os meus pecados colocaram Jesus lá. E aí, obviamente, a segunda pensamento é, horas, bolas, se os meus pecados colocaram Jesus lá, como poderia eu, que fui comprado, resgatado, que fui a causa de tanto sofrimento e tanto sacrifício, desejar cheiro das cebolas, dos alhos do Egito? Como eu poderia pensar na hipótese de viver em paz com Deus e com os meus pecados? E como tem gente que se diz cristão e acha que eles podem viver nas suas esparrelas? Como é possível? Se eu tenho consciência de que foram os meus pecados que levaram Jesus na cruz, se eu estou crucificado, eu não posso mais viver para aquilo. É isso que Pedro está dizendo. Olha aqui, ó. Olha para Cristo. Cristo sofreu na cruz, sofreu por mim e por você. Olha para ele e arme-se, coloque isso no seu pensamento. Para quê? Versículo 2. Para que no tempo que nos resta nesta carne, para no tempo que resta na nossa vida, quantos dias você tem de vida? Quantos anos você tem de vida? Espero que muitos. Mas para quê também, né? Para quê? Para que nós vivemos? Viver. Que os dias, os anos, o tempo que você tem, você pode ter um dia, uma noite, um ano, 20.000 anos. Mas no tempo que te resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele foi parar na cruz, ele sofreu a nossa dor, a dor pior, o justo pelo injusto, aquele que não tinha nenhuma razão para chegar lá. É tão doído, né, irmãos? É tão doído quando a gente sofre injustamente. É tão doído, né? Quando a gente faz besteira e a gente é punido pelas nossas besteiras, a gente fez besteira. Mas quando a gente não faz as besteiras, quando a gente não fala besteira, quando a gente a gente está inocente, e nós somos acusados e somos punidos, dói muito, não é? É muito ruim quando alguém fala mal da gente, quando a gente não fez nada de mal. Não é ruim? É ruim. Agora você imagina Jesus. É isso. Na cruz. E o que Pedro está afirmando e o que ele está querendo dizer? Que a gente viva nesse tempo que nos resta, não segundo as paixões dos homens, mas nós vivamos segundo a vontade de Deus. Porque basta, diz ele, versículo 3, basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Quando ele fala de tempo decorrido, ele está falando o seguinte: você não nasceu crente. Você pode até ter nascido num lar evangélico. Eu nasci num lar evangélico, mas eu não era crente. Filho de peixe não é peixinho, não. Nesse negócio de evangelho, cada um tem que se encontrar com Jesus. Você sabe disso, não é? Então, eu só fui encontrar com Jesus com 18 anos. As minhas irmãs encontraram antes, aleluia, glória a Deus, mas eu só com 18 anos. E aí, aqui está dizendo, basta o tempo decorrido, o tempo antes de você encontrar com Jesus, basta, porque aquilo lá atrás, que até nos causa nojo e vergonha de coisas que fazíamos, aquelas coisas nos encaminhavam para a morte, nos encaminhavam para o inferno, nos caminhávamos debaixo da espora, da roseta de Satanás. Roseta, antes que você não sabe o que é, roseta é aquela espora. Lá no interior de Goiás, aquele que fica bem
na bota do peão, tem o estribo, ou melhor, tem aquilo que é preso na bota, e aí atrás tem é estrelado ou é redondinho, aquilo é chamado de roseta, aquelas esporas, né? Nós vivíamos ali, fazendo besteira, e o diabo cravava aquela roseta, aquela espora na gente, e assim era a vida. Mas aí encontramos com o Senhor Jesus. Reconhecemos a morte dele, que era a minha morte, a sua morte. Então basta, é disso que Pedro está falando. Basta esse tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios. Vontade dos gentios é uma comparação que Pedro faz, porque o judeu, ele acha que existe o povo judeu e os outros. O povo judeu é tido como o povo de Deus. E os gentios? Gentio é aquele que não é de Deus. Então, o termo aqui que Pedro usa é exatamente para dizer isso. Já basta o tempo que nós éramos gentios, já basta o tempo que nós fazíamos a vontade daqueles que não tinham desejo nenhum de obedecer à vontade de Deus. Já basta. E aí ele dá uma lista de coisas que nós fazíamos e que os gentios fazem, isto é, aqueles que não têm temor à vontade de Deus. Aí lá, versículo 3, tendo andado em dissoluções, concupiscências, essa é uma palavra que a gente não usa muito, mas a palavra concupiscência significa desejos, prazeres, é o meu ventre que manda, é aquilo que me dá prazer, não é? Hoje em dia, então, nós vivemos um tempo dominado por esse que nós chamamos de hedonismo, né? A busca pelo prazer, a busca pela vaidade, nossa, hoje nós vivemos assim, as pessoas se dá prazer, isso é bom, eu vou fazer, eu tenho que praticar isso. Ok, agora tem prazeres que não duram muito tempo. E as consequências desses prazeres duram pra caramba, né? Duram muito. Cuidado com certos prazeres, com os prazeres. Quando você é dominado por isso. Aqui, ó, concupiscências, borracheiras. Sabe o que é borracheira? Não é pneu furado não, que você vai na borracharia trocar não. Mas borracheira é sinônimo de manguaça, de bebida, entendeu? De um goró, né? É uma bebedeira danada. Eu vou pro... Cuidado para onde você vai à noite, querido. Vai lá. Ah não, o que tem? Tomar uma cachaçinha. O que mais tem? Borracheiras. Volta para casa, se é que volta, sem uma multa. Orgias é o nome para tudo quanto é tipo de devassidão sexual e assim por diante. Está cheio de hoje com palavras moderninhas. Bebedice e em detestáveis idolatrias. Pedro faz uma lista aqui de coisas que nós praticávamos, que as pessoas sem Jesus praticam, e que eles acham legal, e porque você não pratica, eles difamam. Olha o versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Esse difamando-vos são gentios, isto é, são aqueles que não creem em Deus, que não temem a Deus. Eles olham para você e dizem assim, o que você não bebe? Você não dá um baseadinho aí, um teco, não? Você não, oh, que peninha. Você não gosta de tomar você não vai pros bailes da vida? Não vai. Você tem só uma esposa? Você só tem uma mulher? Ou você só tem um marido? Não, que isso, rapaz. Quer dizer, eles estranham e difamam você, difamam a nós. Tem uma historinha antiga, oficina mecânica, que tinha lá um mecânico que era crente. Mas o restante era tudo da pá virada, tudo gentil. E aí os caras estavam vendo, hoje nem existe mais,
né? Revista daquelas antigas, Playboy da vida, estavam lá vendo aquelas revistas que mostrando as mulheres sem roupa nenhuma, e eles estavam lá tudo, aí, ali, tá falando e tal. Aí de repente vem chegando aquele irmão, aquele crente, que por sinal poderia ser um Pedro. Aí o Pedro, vamos chamá-lo assim, vinha chegando. Aí os caras, para zombar do Pedro, dizem assim, Irão, esconde aí, porque o Pedro não gosta, esconde porque o Pedro não gosta dessas coisas aí, esconde aí. Aí o Pedro ouviu, aí o Pedro parou e falou assim, não, gostar eu gosto. Quem não gosta é Deus. Quem não gosta é Deus, que desvalorize essas mulheres, que ofenda, nem do que elas estão fazendo, o corpo que Deus deu para elas. Quem não gosta é Deus. Eu gosto, mas Deus não gosta. Nessa hora, o clima baixou, o Pedro, o crente. Os gentios difamam. E que bom quando os gentios, os que não têm temor de Deus, difamam você, porque você quer andar com Deus. O duro é quando aquelas pessoas que se dizem cristãs, crentes, servos de Deus, mas que se sentem desejosos de viver como gentios. E que para ganhar, e aí distorcem a palavra de Paulo, quando ele diz, fiz-me tudo para com todos, para a fim de ganhar a maior parte, e aí distorce, tá vendo? Eu estou aqui com eles aqui, porque eu também estou com eles, porque, entendeu? E aí se mistura, você não sabe se a pessoa é crente, fulano é crente? Fulano? Parece não. Fulano? Mas nunca aqui no trabalho a gente percebeu que ele era crente. Ele faz tudo como todo mundo. Que vergonha. É disso que Pedro está orientando. Falta pouco tempo e nós vamos prestar conta. Falta pouco tempo e nós temos que olhar e armar, revestir do mesmo pensamento de Jesus, do que ele fez, e dizer, eu quero estar com Cristo. Eles vão difamar, vão zombar, vão difamar. Mas também vão ter que prestar conta. Olha o versículo 5, assim como nós. Os quais, versículo 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Todos vão comparecer diante de Deus, você sabe disso, né? Todo ser humano vai comparecer diante de Deus e vai ter que prestar contas. E vai comparecer diante daquele que é apto, que é competente, como diz Pedro, para julgar vivos e mortos. Para julgar gente salva, crente, que vai para o céu, como também para julgar aqueles que vivem e escolhem viver sem fazer a vontade de Deus, mas fazer apenas e cumprir apenas as suas próprias paixões e o viver nesse hedonismo do presente século. Aliás, não é do presente século, isso é tão antigo quanto minha carro andar para frente. Enfim, nós temos um evangelho. E esse evangelho é boas novas de salvação. Esse evangelho significa o justo Cristo veio e morreu em meu lugar, em seu lugar. E nós que estávamos perdidos, agora somos livres da condenação eterna e vamos estar para sempre com Cristo Jesus. Ora, então basta, chega. Se você é de Jesus, se você adotou e creu na palavra, creu no evangelho e é poder de Deus, a gente está aqui para viver no Espírito, segundo a vontade de Deus, e não segundo a vontade da nossa carne e dos nossos desejos. Nós estamos aqui para vivermos segundo a sua palavra, a sua vontade. Nós estamos aqui cientes de que esse tempo aqui é curto, que tudo passa velozmente.
Nós estamos aqui vivendo cientes, porque nós olhamos para Jesus e vemos ele crucificado, e é escândalo para um, loucuras para outro, mas para nós é poder de Deus, disse Paulo. Então, a prece, basta você achar que pode continuar vivendo na sua esbórnia, basta você achar que pode viver pecando, basta de você achar que pode viver sem pagar o preço de ser filho de Deus, porque paga-se o preço, né? É bem provável que os teus amiguinhos te difamem, pessoas vão zombar de você, fulano é crente, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo outro, aí não fuma, não bebe, não come, não sei o que lá, não isso, não aquilo outro. O pessoal rotula a gente de tal maneira, não é? Mas você diz assim, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. O evangelho foi pregado para mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Por isso, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, crente, sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Coloque critério na sua vida. Quais são as coisas importantes? Quais são as coisas importantes? Quais são as coisas que acontecem assim pela vida e que às vezes parecem ser urgentes, parecem ser importantes, mas desviam você do foco daquilo que é importante? Eu sei, diz a palavra, diz o apóstolo, que o meu Redentor vive, disse Jó. E Paulo diz, eu sei que estou bem certo, eu sei em quem tenho crido, eu estou focado. Aliás, Paulo chega a dizer que ele esmurra o seu próprio corpo, por quê? Porque ele não quer ser desclassificado, ele quer estar ligado, ele está focado. Paulo chega a dizer que tudo que ele tinha de história do passado, religiosa, tudo que era lucro para ele, ele considerou como esterco, como nada, né? Como coisa sem nenhum valor, porque ele quer ganhar a Cristo e ser achado nele, e ele quer provar da ressurreição, e ele quer fazer parte desse reino vindouro, e ele quer estar com Cristo. Então nada pode nos separar. E aí Pedro está dizendo aqui de uma maneira assim, basta, chega, dá um basta na sua vida. Você ama Jesus? Então dá um basta na sua vida. Sabe o que significa dar um basto? Não fica trocando Jesus com as coisas desse mundo. Não compare a Jesus com os prazeres desse mundo. Não ache que neste mundo tem alguma coisa que se compare com aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ora, e quem são esses que o amam? Aqueles que guardam a sua palavra. Ninguém pode dizer, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus. Mas se você diz, eu amo a Jesus, e não guarda, não obedece a palavra, você não obedece à vontade de Deus, se você não obedece o que Deus tem para nós, você não ama. Você fala que ama. Mas há uma diferença entre amar de fato e de verdade e dizer que ama, não é verdade? Muita gente diz assim, eu amo você, mas você nem se fia, nem confia, porque essa pessoa não demonstra aquilo que o amor exige, não é verdade? Então se eu amo a Deus, basta. Basta daquele tempo que você viveu lá sem conhecer a Jesus, basta das lambanças que nós aprontamos antes de ter Jesus, chega! Basta de ter, sei lá, bater papo com o capeta, pare de deixar o diabo encher o nosso coração de amargura, de inveja. Basta. É disso que Pedro está falando. Sede criteriosos e sóbrios. A palavra sóbrio é a palavra contraposta à bebedice, né? Porque o bêbado, ele não é sóbrio. Ele é ébrio.
Ele, ele, ele é outra pessoa quando bebe, não é? Mas nós sejamos sóbrios. Espera lá. Seja maduro. Homem de Deus, mulher de Deus. Pensa no que vai fazer. Não sejamos como meninos agitados de um lado e para o outro no vento de qualquer coisa. Os teus atos, tem consequência. Aquilo que o homem semear, isso vai colher. A bem das vossas orações, diz Pedro. Porque é a promessa de Deus para nós ao orar, ao falar com Deus. Mas quando a gente vive em pecado, a gente não consegue falar com Deus. A gente não tem comunhão com o Senhor. A bem das suas orações. Pedro vai dizer que se eu não estou bem com a minha esposa, as minhas orações não vão subir. Imagina se eu viver em dissoluções, em orgias, em borracheiras, não é? Afastado de Deus, em devassidão. Imagina. Basta. Essas coisas levaram Jesus na cruz por mim e por você. Como é que nós podemos pensar na possibilidade disso acontecer? Ah, pastor, mas todo mundo peca. É verdade. Eu peco, você peca, todos nós. O verbo é conjugado em todas as ordens, em todos. Eu, tu, ele, nós, vós, todos nós. O salário do pecado é a morte, não há um justo nenhum sequer. Mas o pecado não pode ser para nós um alvo. O pecado é para nós um escorregão. O pecado é para nós um acontecimento fortuito, se, todavia, alguém pecar. João escreve na sua primeira carta, dizendo, filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se, todavia, entretanto, alguém pecar. Temos advogado junto ao Pai, que é Jesus, aquele que morreu. Então ele é a propiciação, isto é, aquele que morre em nosso lugar. Nosso pecado ofende a Deus, fere a Deus. Falta pouco tempo. Vivamos segundo Cristo. Vivamos segundo Cristo. Olha o versículo 8 do capítulo do capítulo 4. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, multidão de defeitos. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Aliás, nós não sabemos o dia de amanhã. Vivamos cada dia enfrentando, porque basta cada dia o seu próprio mal. A gente enfrenta dizendo, eu olho para a cruz, eu olho para o meu Jesus e eu quero viver como Ele, eu quero ser como Ele. Ele deu a sua vida por mim e eu quero amá-lo, eu quero amar meus irmãos, eu quero amar aqueles por quem o Senhor deu a sua vida, eu quero tirar outras pessoas do império das trevas, eu quero proclamar o seu reino, eu quero que Ele venha e de uma maneira plena, completa e cabal o seu reino seja estabelecido. A gente olha para a cruz e a gente olha para o fim de todas as coisas. A gente olha para a cruz e vê Jesus que sofreu naquela cruz. E a gente deve ser revestido disso. Armai-vos disso, diz Pedro. Em outras palavras, olha para trás para não cometer os mesmos desatinos que nós já cometemos. Vamos viver de modo digno do seu Evangelho. Se tem uma coisa que eu acho Pedro fantástico, é que Pedro é um cara muito humilde. Muito humilde.
Ele era falador, falastrão, dava pitaco logo de primeira. E às vezes recebia umas broncas. Se brincar, nem era só para ele, nem era só ele. Como aquela de: tem dó de ti mesmo, Senhor, aí Jesus olha para ele e fala: arreda Satanás. Quer dizer, opa, se eu falar para certas pessoas hoje arreda Satanás, é capaz dessas pessoas me cortarem das suas relações. Mas Jesus chama Pedro de arreda Satanás e Pedro continua sendo discípulo dele, continua andando ali, humilde. Opa, eu tenho que aprender, eu tenho que construir. Quando ele, naquele rompente de dizer: olha, Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, Jesus disse assim: o galo não vai cantar sem que você me negue 3 vezes. E o galo cantou e ele negou. Ou ele negou e o galo cantou. Ele chora amargamente, mas quando as mulheres chegam dizendo: o túmulo está vazio, ele dispara sem freio, correndo para a cruz, ou melhor, para o túmulo. E quando Jesus pergunta: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Ele diz: sim, eu te amo, eu te amo. Quando ele já é o apóstolo, um dia ele vai lá nas igrejas dos gentios. E aí Pedro está lá com Paulo, pregando, falando, brincando, rindo, comendo, tudo normal. Pedro, judeu, normal com gentios, se alegrando em Jesus. E aí chega algumas pessoas que vieram de Jerusalém, alguns judeus, e aí diz que o Pedro vacilou. E Pedro já não mais se misturava com os gentios. Aí Paulo dá uma bronca em Pedro. Cara, Pedro está na fé antes de Paulo. Paulo não é apóstolo do Pedro, igual Pedro. Mas Paulo dá uma bronca em Pedro. Como é que você, quando eles não estavam aqui, você vivia, comia e participava de tudo, agora ele chega e você se afasta? Quer dizer, Pedro recebe uma repreensão. E aí porque Pedro podia ter subido no tamanho e falou assim: ô baixinho, sabe com quem você está falando? Pedro podia ter feito isso, como muitas pessoas fazem, que se acham já cheios de autoridade. Não. Pedro abaixou a cabeça e errei. Na segunda carta de Pedro, Pedro fala acerca de Paulo. E Pedro fala lá que, lá no finalzinho da carta dele, da segunda carta, capítulo de número 3, diz assim no versículo 14 e 15. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenháveis por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha o testemunho de Pedro que dá de Paulo, Paulo que chamou a atenção dele, que puxou a orelha dele. Pedro falou assim: não, tá certo. E aqui esse é o testemunho de Pedro, é um dos testemunhos mais fortes, comparando as cartas de Paulo com as escrituras, dando aos escritos de Paulo o mesmo peso das escrituras sagradas do Antigo Testamento. E ele diz: o amado Paulo escreve algumas coisas difíceis em todas as suas epístolas. Pedro tinha lido todas as epístolas de Paulo. É o que ele diz aqui. E alguns deturpam, como deturpam também
as demais escrituras. Em outras palavras, as demais escrituras e aquilo que Paulo escreve. Ele dá um peso maravilhoso para o apóstolo Paulo. Mas ele podia ter ficado com raivinha de Paulo. Ele podia ter sido menos humilde. Mas Pedro é humilde. Ele está dizendo assim, sabe, pouco tempo resta. Eu tenho que olhar para Jesus. Como Jesus era. Eu quero ser como ele. Porque Jesus fez, o que Jesus passou, o que ele sofreu. Meu negócio é com Jesus. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós estamos aqui para fazer isso conforme o dom que recebemos. Falarei isso sobre dons na semana que vem. Temos que amar, porque o amor cobre multidão de pecados ou de defeitos. E é verdade, é o amor que mantém as famílias unidas, é o amor que mantém a igreja unida, é o amor que mantém o ser cristão unido. Se nós amamos a Deus, temos que amar nossos irmãos. Se amamos a Deus, e Ele perdoa os nossos pecados porque Ele muito nos amou, nós também amamos os nossos irmãos. E como as igrejas têm defeitos, e como os pastores têm defeito, e como todos nós temos defeito, olha que oportunidade maravilhosa, diz Pedro, para você exercitar o amor. Que Deus te abençoe. Que você olhe para a cruz e você olhe também para o final de todas as coisas. E que nesse meio tempo que nós vivemos, e nós não sabemos até onde vamos, mas nós sabemos de onde viemos, a gente viva no presente século. Aqui, como Pedro diz, não segundo as nossas próprias paixões, mas vivamos o presente século segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida? Que Deus te abençoe, que a sua alma seja firmada no Senhor e que os seus olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé. Oremos. Pai, derrama o teu Espírito sobre nós, enche-nos da tua graça e ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós tenhamos corações criteriosos, sábios, sóbrios. Ó Deus, derrama sobre nós a tua verdade e a tua vontade, e que nós entendamos e nós sejamos capazes, pelo teu Espírito, a viver de modo digno o teu evangelho. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas mazelas, perdoa, Senhor, a nossa falta de confiança e estende sobre nós, Pai, o teu manto de graça, derrama o teu amor e faz com que a gente caminhe também amando uns aos outros como o Senhor nos tem amado. Fica, ó Deus, conosco, perdoa-nos e anima e abençoa o teu povo. É o que nós te suplicamos nesta noite, neste momento, em o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Fica firme, fica forte. Deus te abençoe. Seja como Jesus. Ore por nós. Ore pela missão, Projeto Zero. Participe com alegria. Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir.